foco vai ser Isaías, né? Vai ser era um profeta, né? Então são sobre profecias de Isaías. Isaías, ele era o maior profeta que desde o início profetizou a vinda de Jesus Cristo, até do começo até Apocalipse. Então Isaías foi um dos maiores que há da Bíblia, o livro de Isaías. Eu vou ler uns trechos aqui que eu passei para mim e depois eu vou pedir para você estar acompanhando na Bíblia, para quem queira acompanhar. Quem não quiser acompanhar, amém também, tá? Cristo em Isaías, isso eu copiei para mim, né? As profecias de Isaías prenunciam Cristo em, pelo menos, 3 aspectos. Primeiramente, Isaías advertiu sobre os julgamentos que viriam contra o povo rebelde de Deus e sobre as nações que resistem a ele. Aí em 1:20 de Isaías, no 1:20 de Isaías já começa, né? Mas não precisam estar abrindo no 1:20, que não vai ser o 1:20 que nós vamos ler. Nós vamos ler lá no 3 depois, tá? 1:20 diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Aqui, se a gente analisar, Jesus Cristo, ele não veio trazer a paz, e sim ele veio trazer espada, né? Então Isaías já estava profetizando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas daí então abre em Isaías capítulo 3, quem tem a Bíblia e quer acompanhar, e nós vamos ler 2 versículos deles, porque são vários versículos que falam, né? Então a gente não vai estar podendo ler todos, senão a reunião ia dar 2 horas para mais. Isaías capítulo 3, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Então no capítulo 13, versículo 13, o Senhor se dispõe para pleitear-se e apresentar para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois o que consumiste, esta vinha que roubastes do pobre está na vossa casa. Todo aquele, né, que ali ele fala que Deus, ele pleiteia, Jesus, ele pleiteia por nós. Jesus, quando morreu na cruz, quando ele derramou aquele sangue na cruz, ele derramou pelos nossos pecados. Então ele pleiteia por nós, ele é o dono da vinha, né? Deus é o dono da vinha, como diz aqui, né? O Senhor entra em juízo contra os anciões. Ele entra em juízo contra os anciões que fazem as coisas da maneira que querem fazer. Tem uma passagem que Sansão também, ele, né, pela força dele, ele se bota acima do que ele era para fazer, Sansão, né? Mas não tem nada a ver com o que nós estamos passando hoje. Mas se bota acima do que ele era para ser, Sansão, né? Sansão se coloca mais do que Deus mandava. Ele se colocou como juiz sem Deus ordenar e arrumou uma prostituta como mulher de outra tribo que não era para arrumar. Então ele se colocou acima porque ele tinha força, né, para isso, né? Então ele se achava mais. Mas como diz ali, né, se for daí olhar no Isaías 11:4 ou 34:2, 51:5, também vai ter afirmações da vinda de Jesus Cristo sobre essa passagem aqui, ó. Isaías advertindo sobre o julgamento contra o povo rebelde de Israel, advertindo já aquele povo que tanto é que foi advertido por Cristo, né? Por fim, as decisões divinas com as quais Isaías ameaçou foram cumpridas no ministério de Cristo. 53:4-6. Isaías 53. (4 a 6). Ali ele fala de Jesus
diretamente, já praticamente, né? Isso em Isaías, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías já estava falando ali abertamente da vinda de Jesus Cristo. E o que ia acontecer com Jesus Cristo? O que ele ia estar fazendo por nós? Porque Jesus Cristo, ele veio para os gentios. O povo escolhido de Deus era o povo de Israel, ou seu nome, como é que é? Tem ali o judeus, né? Judeus, né? Era para ser aquele povo lá. Só que eles não queriam Deus, né? Então Jesus Cristo veio para dar uma oportunidade aos gentios. Gentios são quem? Somos nós hoje em dia. É o povo fora dos que estavam escolhidos. Tanto é que fala na palavra dele que viriam gente do Oriente, do Ocidente, e se assentaria na mesa, né, e tirariam até os da luz, os escolhidos, né, os anjos da luz, os escolhidos. Então, isso vai acontecer. Nos últimos dias vai acontecer isso aí. Vai vir gente de fora, porque vão ouvir a palavra e vão acrescentar essa palavra a si. E vão fazer dela um alimento que vai trazer a prosperidade. Aí se a gente continuasse até o 12 nessa passagem aí, eu só vou ler o 12, que é o finalzinho, né? Que ali fala só o 12 daí, né? Dessa passagem toda ali, ele fala sobre Jesus e o que Jesus ia passar, né? Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá os despojos. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, não de todos, mas de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então ele levou o pecado de muitos, mas não fala de todos, já fala de muitos. Ele foi crucificado junto a dois ladrões, dois bandidos, né, dois criminosos. Ele está, vamos dizer, Jesus, né, está no meio dos transgressores, aqui, contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, pelos que estavam transgredindo a palavra, ou colocando de lado, ou defamando, por esses ele intercedeu. Isso Jesus, né? Como eu falei que são 3 pontos, né, de Isaías, nós vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, Isaías garantiu que o povo de Deus, que se mantivesse fiel, iria desfrutar de uma gloriosa restauração após o exílio. Uma restauração que ele chamou de os novos céus e a nova terra. Então, lá em Isaías 66, 22, é só um versículozinho, tá? (66:22). Lá diz assim: porque como os novos céus e as novas terras hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui está dizendo o que? A nova terra e o novo céu hei de fazer
Deus, no Antigo Testamento, Ele fez os céus e fez a terra, né? Então isso quer dizer que Jesus Cristo é o alimento que vai fazer o novo céu e a nova terra, aonde que futuramente a gente vai repousar nos braços de Deus, junto com Jesus Cristo. Isso são profecias de Isaías anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que a gente espera, né? E a gente conta que vai ser nosso único Salvador nos últimos dias, né? No último dia. Também em 65, voltando daí um capítulo, né? 17, em 65, 17: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então ali já está falando de Jesus Cristo fazendo isso, porque se Deus já tinha criado a terra, os céus, justo que Jesus está fazendo a parte dele ali. Jesus, eu crio, né? Isso é o Antigo Testamento, profecias de Isaías. Isso aí está lá no livro de Isaías para todo mundo ver, se quiser procurar. Aí continuando ali, Jesus inaugurou essa nova criação pelo meio de um ministério terreno, que separou novamente a luz das trevas. Aí João, Evangelho de João 1:9. Do versículo 1 ao versículo 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, né? Aí ele está falando de João, tá? Esse veio como testemunha, João Batista, testemunha, né? Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo. Quando ele disse ele não era a luz, ele está falando de João. João não era a luz, tá? Aqui, né? João não era a luz, né? Mas a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder a serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu até passei, né? Era até o 9 só, né? Mas eu já até passei do 9. Termina na luz, né? Mas ali está falando de quem? Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo de novo. O Verbo se fez carne, está ali. No princípio era o Verbo era Deus. E Verbo estava com ele, Jesus Cristo, né, no caso, Deus. Então tinha Deus Jesus, né, Cristo, Deus Jesus e Deus Espírito Santo. Os três se tornam a triunidade santa. Isso mais adiante eu vou mostrar também. E está num trecho aí e vai tirar muita dúvida, ou vai colocar bastante dúvida, né? Isso é tudo no depender de como cada um entende a palavra, né? Aí então nós estava lá no João, né? Ele dá prosseguimento a essa nova criação por toda a história da igreja. 2 Coríntios. Eu vou só ler um pouco dos versículos, porque tem bastante.
Tem Gálatas 6,15, tem Tiago 1,18, mas daí vamos lá, 2 Coríntios, é só continuar aí para frente um pouco, na Bíblia. Vem Romanos, depois de Romanos, se eu não me engano, 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Segundo Coríntios 4:6. Todo mundo achou? Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então Deus, né? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, né, resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então Deus colocou Cristo como luz do mundo. Quem andar nos caminhos de Jesus não vai andar nas trevas. Quem fazer a vontade do Filho será um dia levado ao Pai. Ninguém não vai ao Pai sem antes passar pelo Filho, é o que a palavra diz. Então a palavra, ela é verdadeira e eficaz. Se nós não dermos seguimento ao que Jesus Cristo ensinou a gente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo, né? É isso que ele está mostrando para a gente. Então a gente tem que fazer as vontades de Jesus. Daí lá no 5,17, no mesmo Coríntios 5,17, é pequenos trechos, tá? São trechinhos isolados, mas daí quem quiser depois pegar e olhar em casa pode ler mais, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é tudo Isaías falando, um profeta do tempo antigo, do Antigo Testamento. Isaías falava isso aí, que daí foi falado em Coríntios. Tem passagens em Mateus que depois também vai falar a respeito, e tem várias passagens que nem eu falei. Gálatas 6,15 vai falar, Tiago 1,18, não sou de decorar muito a letra, vocês sabem disso, né? Não sou de decorar muito, mas daí eu marquei aí para quem quiser depois ver em casa, tá podendo ver em casa. Elevará a sua plenitude quando voltar. Aí é lá em Apocalipse 21, 1:3. Apocalipse 21. Obrigado. 21, 1:3. Todo mundo achou? Ali fala de novo do novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, através de Jesus, os escolhidos, os remanescentes, como mais a gente pode estar dizendo lá, os chamados, né, a padecer por Cristo, vão fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. Eles vão estar
ataviado na cidade santa, junto com Deus o Altíssimo. Deus Altíssimo vai ser a luz. Aquele lugar não vai precisar mais de sol, porque Deus vai brilhar como o sol para aquele povo. Que nem disse antes lá, não vão ser muitos, tá? Vão ser poucos. Jesus deixa bem claro, Deus deixa bem claro desde o início, né? Que não são muitos que iriam herdar o reino de Deus, e sim poucos. Então vão ser poucos. A porta larga vão entrar muitos, mas na porta estreita vão ser poucos que vão entrar. Aí veja o antigo teológico, né, o reino de Deus. Daí quem quiser depois ler Mateus 4, daí está lá. Mas vamos lá, no terceiro. Daí fala sobre o Novo Testamento, a previsão de Isaías no Novo Testamento. Vamos dizer, a profecia de Isaías no Novo Testamento. O Novo Testamento refere-se mais a Isaías do que a qualquer outro livro do Antigo Testamento, quando a questão é indicar de que maneira Jesus cumpriu as expectativas do Antigo Testamento em relação ao Messias. O mais importante aspecto no qual Jesus cumpriu as profecias de Isaías diz respeito ao tema dominante, o do servo. Veja a nota sobre isso lá em Isaías 42. É o livro que a gente mais vai ler, é Isaías 42, tá? Isaías, no caso, né? Vamos lá para Isaías 42. Voltando para Isaías 42. Isaías 42, 1. Aqui nessa nota, veja a nota sobre Isaías 42, 1. Depois eu vou falar mais ainda um pouco a respeito de Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui, nesse versículo, só nesse versículo, já fala da triunidade. Aqui fala, eis o meu servo. Quem é o servo? Jesus Cristo, servo de Deus. Assim como hoje nós somos servos de Jesus e servo de Deus também, né? A quem sustenho, né? A quem sustenho o meu escolhido, que era ele, né? E quem a minha alma se compraz. Pus, que no caso a minha alma se compraz, pus. Ali já está querendo dizer Deus. Deus, ele pôs sobre ele o meu espírito, o Espírito Santo. Então ali tinha Jesus, tinha Deus e tinha o Espírito Santo. Para quem procurar, né, pesquisar e coisa tal, vai até achar alguma coisa a respeito disso aí, tá? Mas ali já está falando dos três em um só, e está ali, né? Então é a Bíblia que está mostrando. Aí cada um, que nem eu falei, cada um vai tomar a decisão de entender da maneira que quiser. Não é a gente que vai empurrar a Bíblia goela abaixo de ninguém. Cada um vai entender da maneira que Deus quer que entenda. É bem assim, né, que acontece. Então é Deus que quer que entenda. Isaías predisse que o servo teria justiça às nações. Aí 42, 1, 4, continuando ali, né? 42, 1, 4. Aí como eu já li o 1, então eu vou direto para o 2. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, eu fiz umas anotações sobre cana quebrada. O que significa uma cana quebrada nessa passagem?
significa alguém precisando de ajuda, alguém que chega a Cristo com problemas, alguém que chega a Cristo precisando de uma solução. Cana quebrada, Jesus Cristo está apto a ajudar essa pessoa. Essa pessoa não vem só com problema às vezes familiar, essa pessoa pode vir com problema psicológico, espirituais ou de qualquer gênero. Então, cana quebrada, ela quer dizer mais ou menos não, essa forma mesmo. E daí ele também fala ali sobre o nem se apaga a torcida que fumega, né, no caso, né? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A torcida que fumega é o quê? Se tem cinza, se tem restilho de fogo, tem um pingo de esperança de fé naquela pessoa. Então ele não vai apagar aquele restilho de fé dentro das pessoas. Ele vai, com a paciência que ele tem, ajudar aquela lá a crescer. Isso é o que fumega. Hoje em dia, a gente pode dizer que hoje a gente pode ter um pouquinho mais de fé e amanhã um pouco menos de fé. Um dia a gente pode acreditar mais em Jesus e outro dia um pouco menos em Jesus. Um dia a gente está vendendo Jesus e outro dia a gente está querendo comprar Jesus de volta. E não funciona dessa maneira. Jesus não é negociável. O dom Jesus dá a todos eles de livre, espontânea vontade. Deus dá o dom de livre, espontânea vontade a cada um que abraçar a Jesus Cristo, que pegar a cruz e seguir Ele. Jesus dá o dom a essa pessoa. A pessoa não pode levar consigo a arrogância, a falta de temência, o desrespeito, a injustiça, que mais? A soberba. Não pode levar para Jesus estar com essa pessoa. Ela não pode levar isso aí. Ela tem que ser uma pessoa pura, limpa e sem mácula, sem mancha, sem ruga. Jesus foi isso. Nós vamos chegar nisso? Não vamos chegar nisso porque nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós brigamos, nós discutimos. Estou dizendo nós, quando eu digo nós, é nós tudo. Nós, se não cuidar, tem que cuidar bastante, mas fala mal um do outro. A gente carrega com a gente o pecado desde a nossa nascença, desde a nossa mocidade. Nós já nascemos com o nosso pecado, então nós somos pecadores desde que nascemos. Deus já sabia que nós éramos pecadores antes de nós nascer. Tanto é que quando ele acabou com o mundo, no caso, quando deu o dilúvio e sobrou 8, que Noé e a família dele, ele só deixou aqueles 8 por causa de Noé. Porque senão só ia sobrar Noé. Mas como só ia sobrar Noé, não ia ter a população de novo. Noé não ia conseguir, ele não ia fazer de Noé Adão de novo, né? Então, ele deixou a família de Noé porque tinha que, como ele botou um par de não puros, né, e 6 pares ou 7 pares de puros, para eles poderem estar se alimentando naquele meio tempo, né? Mas para quando eles chegassem em terra firme, eles produzir frutos, eles dão a vida, né? Então, deixou isso, né? Aí Jesus aqui está fazendo isso por nós hoje. Jesus faz isso por nós todos os dias. Só que o que nós fizemos para Jesus? Será que nós damos o nosso máximo para Ele? Será que a gente entrega o que nós temos de mais valor e precioso para Jesus? Ou será que nós deixamos contaminar o coração com blá blá blá? Com palavras, com pensamentos? Porque o mal, né, o diabo, ele não lança dardos inflamados para
atingir a pessoa, para ela se poluir, para ela se contaminar, para ela sair da presença de Jesus, onde que muitos vão cair por causa dessa falta de preparo. Que nem ali em Isaías 11:4 que eu tinha falado antes, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Isso tudo Jesus vai fazer. Isso tudo Jesus vai fazer no último dia. Deus não esmagava as uvas, ou no caso o povo, como uva, na vinha. Deus fazia isso, né? Aí então, continuando, esse servo salvador como Jesus, o Senhor encarnado. Aí Mateus 8:17, vamos lá para Mateus 8:17. Todo mundo achou? Então, Mateus 8:17. Ali diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus falando de Isaías. Isaías falando de Jesus Cristo. Ele não fez isso? Jesus Cristo fez isso. Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi isso que ele fez na cruz. E sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Aonde que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu com tudo o que era para cumprir. Quando eu digo ali Mateus 8:17, Mateus 16:21 vai falar também, Mateus 27:26, Mateus 29:31, 38:57 e 60. Aí tem Marcos também que fala 14:49 a 61, 15:27 a 43 a 46, Lucas. É tudo passagens que vai falar do que Jesus enfrentou ou passou pelo nosso privilégio do dia de hoje. Sermos gratos a Ele por tudo que Ele fez. Porque não vai ter ninguém maior abaixo, vamos dizer, Jesus, Deus, né? Abaixo de Jesus não vai ter ninguém maior que Jesus. Abaixo de Jesus ninguém maior. Muita gente, vamos dizer, tem leigos por aí que querem ser que nem Deus. Antigamente tinha o rei da Babilônia, hoje em dia nós temos um cidadão que até o trono de ouro já fez e coisa tal, mas vamos lá, isso aí não vem ao caso, né? A gente não está pregando outra coisa, mas querem ser mais que Deus. Quando foi falado lá que ele é o dono do ouro e da prata, né? Ele não veio aí oferecer a riqueza, e sim a libertação, o Espírito Santo. Ele veio tirar o povo da rebeldia, tirar o povo do pecado para o arrependimento. Ele veio trazer a graça quando ele foi pregado na cruz, com um direito que ele deixou para nós, que ele deixou o Espírito Santo, assim como Deus, né, deixou o Espírito Santo Consolador junto com ele também. Tanto é que quando ele foi levado ao deserto, o Espírito Santo leva ele ao deserto a ser tentado, não o diabo. O diabo está lá para tentar. Assim como o diabo está aí para tentar a cada um de nós, trazendo pensamentos que não vêm ao caso,
trazendo discussões às vezes que não vêm ao caso. Muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos e a gente se encontra em dificuldade porque nós mesmos procuramos isso. Deus não é culpado disso. Jesus, em menos possível, é o culpado disso. Se a gente está na palavra de Deus, enxerga a palavra de Deus, a gente tem que saber trilhar um caminho de Deus. Mas o passo maior que as pernas a gente vai dar do mesmo jeito, porque somos pecadores. Não quer dizer que nós vamos fazer 100% a coisa certa, mas estamos aí para tentar fazer o mais perto dos 100%. Quando eu digo que a gente tem que ser devoto a Jesus Cristo, assim como eu vou falar dos católicos, são devotos aos santos. Eles têm uma imagem, eles se ajoelham e oram para aquela imagem. O pastor fez uma semana de oração, 20 minutos, se eu não me engano, não sei quantos que entraram nessa corrente de oração, mas ele fez 20 minutos de oração. Tem católicos ali que quando começa a quaresma, ficam 40 dias sem comer carne, fazem o cerco de Jericó, fazem não sei lá o que lá, fazem, tá certo, muitas heresias, né? Mas fazem. A própria Bíblia diz que não precisa falar deles, eles estão fazendo por mim, mal ou bem eles fazem para mim. Jesus queria que fizesse o correto, tinha que fazer o correto, mas não vai ser todo ele salvo, não é todo ele povo escolhido, são poucos. Então no final é só o que persistir, e ainda que a graça de Deus, né, tocar aquela pessoa, e Deus assim, pela graça dele, aceitar aquela pessoa, porque ele tem misericórdia de quem ele quer ter. De quem ele não quer ter, ele não vai ter. A gente pode estar aqui fazendo certinho até no último dia, e mesmo fazendo certinho até no último dia, ele pode mandar a gente para o inferno. Tem direito ele? Tem direito ele. Na nossa caminhada, nós, até chegar aqui, eu não sei quantos anos o obreiro Almir, ele andou no mundo. Aí encontrou Jesus, ele começou a caminhar com Jesus. Dali para frente é Jesus e nada mais. Assim eu posso dizer para qualquer um de nós, eu mesmo andei no mundo por vários anos, até conhecer Jesus. Quando a gente conhece Jesus, o que Jesus faz primeiro na gente? Ele dá a temperança, mas tem uns que se explodem, né? Então, eu às vezes me estouro fácil, né? Mas ele dá a temperança, ele dá a calma, ele dá a sabedoria, ele dá o entendimento, ele dá o amor àquele que não tem, ele quebra aquele coração de pedra que a pessoa criou crosta ao redor. Jesus faz isso. Jesus faz isso. Jesus, ele transforma a pessoa. Uma vez que a pessoa aceitar Jesus, não tem volta. A pessoa aceitou Jesus, é Jesus e nada mais. Podemos fazer tudo do jeito que a gente quer, não vai sair da maneira que a gente vai querer, não vai sair. É o mesmo quando a pessoa, vou mudar um pouquinho o assunto, a pessoa vai construir, ela vai fazer um muro, ou vai fazer uma casa, ela começa comprando 500 tijolos, daqui a pouco precisa comprar mais 200 porque faltou, compra 600 telhas, daqui a pouco precisa comprar mais 400, faltou. Se a gente não andar com Jesus sempre, mas sempre mesmo, tá? Vai faltar. Sempre vai faltar na nossa vida, sempre. Jesus é o nosso sal, o nosso tempero. Jesus é a medida certa para tudo na nossa vida. Então, basta a gente caminhar com Jesus. Então, nós vamos lá para 1 João, agora, a epístola. Epístola de 1 João, lá quase no finalzinho da Bíblia. Eu não cheguei a marcar a Bíblia também.
Mas 1 João é quase lá no finalzinho da... Em Tiago achou Hebreus e achou depois Tito, não. Vamos lá. Até eu estou procurando agora. Eu não marquei aonde que era. Pedro. Depois de Hebreus? Hebreus vem Tiago. Não, Pedro, depois de Pedro. Pedro? Então vamos lá. Depois de Pedro. Então é antes de Apocalipse? É. Isso mesmo. Um livro antes de Apocalipse. Mas vamos lá. 1 João, epístola, né? 3 e versículo 5. 1 João, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos a esta, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Não, é 3, calma. Eu li o capítulo, desculpa aí, gente, desculpa. 3:5. É, 3:5. Desculpa, tá? Desculpa aí que eu li o versículo errado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele, a letra é pequena, e nele não existe pecado. Todo aquele que, bom, é só até aquela ali, né? E nele não existe pecado. Então ali é Jesus, ó. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. O único Cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha, sem ruga, é o nosso noivo que futuramente vai chegar. Apocalipse 14:5, para nós encerrarmos. Versículo 5. Isso tem bastante versículos, tá? Bastante. Mas eu vou só abreviando alguns. Onde está o 5 aqui? E as minhas letras são tão pequenas e eu meio cego dentro dos meus olhos. Cadê? O 5 não existe aqui, o 4 eu já achei. O 6 eu achei, mas o 5 sumiu. Bom, eu vou ler do 4 em diante então, né? Já que eu não achei. São esses os que não se maculam com mulheres, porque não são castos. Os seguidores do Cordeiro, onde quer que vá, são os que foram remidos dentre os homens. Primícias de Deus, e para o Cordeiro. Agora eu achei o 5. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Então, não se achou mentira na boca de Jesus Cristo. Cristo não tem mácula. Como a gente diz, ele não tem mancha, não tem ruga, não tem nenhum tipo de pecado. Mas nós temos. Jesus, ele veio para os gentios, como se vai pegar o texto todo, né, com as passagens todas e ler. Jesus veio para os gentios. Ele é o Senhor dos gentios. Ele é o que veio para juntar aquelas ovelhas desgaradas, os remanescentes, né, aquele povo que foi dado a ele. Os que são deles não se perdem, como dizem, né, os salvos, né, os salvos não se perdem. Mas senão também não falaria na palavra que muitos iam vindo do Oriente e do Ocidente e se assentaria na mesa e, se possível, tiraria até os que são escolhidos. Então, isso quer dizer que o pecado, ele pode fazer isso com nós. Se a gente morrer no último dia no pecado, vamos lá, se as nossas atitudes, obras e ações foram totalmente retas até no último dia e o deslize foi no último dia, então depende da misericórdia de Jesus ou de Deus, né, para a nossa salvação. Somente eles e mais nada.
se o deslize foi no último dia. Porque a gente pode morrer de um acidente, de um infarto, de um tiro, de uma facada, numa briga sem um outro, né? Às vezes, porque teve uma mulher no trânsito que não tinha nada a ver, foi apontar o dedo, o homem mordeu o dedo dela fora. Então, ela não tinha nada a ver com a briga do trânsito, mas apontou o dedo e tinha um carnívoro lá. E, gente, era essa palavra que eu queria passar para vocês. E como eu falei, entendam como cada um achar, né? E depois, se for colocado no YouTube, vai estar gravado para quem quer depois olhar de novo, né? Então vamos dar uma salva de palma para Deus, que Ele merece, né?